Furlan, comprar um imóvel na planta. Esse tem sido o meio pela qual muitas pessoas têm realizado o sonho da casa própria. Porém, é um tipo de negócio que envolve alguns riscos, correto? Sim, de fato há inúmeros riscos nessa negociação. Inicialmente é preciso compreender que comprar um imóvel na planta é adquirir algo que ainda não existe. Você vai até o estande de vendas, compra um apartamento, paga ou se compromete a pagar uma quantia significativa e sai de lá apenas com um papel debaixo do braço. Não existe ainda o imóvel que você está comprando. Consta apenas uma promessa de que em uma data futura irão lhe entregar um imóvel pronto. Então, o que você acabou de comprar? Algo que ainda não existe, algo que será construído. Você tem apenas uma promessa em mãos. Assim, da compra até a efetiva entrega, haverá aí um lapso temporal, um interstício muito grande. E nele, muita coisa acaba acontecendo. Inclusive o próprio comprador que simplesmente pode mudar de ideia e não querer mais o apartamento, por exemplo. E já prevendo essas ocorrências, a legislação ela vai estabelecer uma série de direitos e garantias para a proteção deste consumidor. Sobre essas garantias, a primeira delas, por óbvio, é o consumidor receber a cópia dos contratos e documentos que assinou. E além disso, o consumidor também deve requerer uma cópia do memorial de incorporação da obra, o que poucos fazem. Furlan, é importante o consumidor ter esse memorial? Bem, olha, o memorial de incorporação da obra, ele é um conjunto de documentos que são registrados no cartório do registro de imóveis onde o terreno está localizado. Esses documentos, eles contêm os principais detalhes sobre a construção e garantem a regularidade do empreendimento. Portanto, uma conclusão óbvia e importantíssima: se o empreendimento não tiver esses documentos registrados no cartório, veja bem, se não existirem esses documentos no cartório, a obra é irregular, corre que é fria. E ademais, nesses documentos haverá a exata especificação, Matheus, a exata especificação do bem que você adquiriu. E a incorporadora ela tem a obrigação de lhe entregar o imóvel em conformidade com esse memorial. Então, caso seja necessário comprovar na justiça a violação dos seus direitos, o memorial será a sua melhor prova, será o parâmetro que o juiz utilizará para analisar o seu pedido. Então, é um direito seu. Peça sempre o referido memorial e guarde-o consigo. Junte todos os documentos que lhe forem entregues, inclusive as propagandas, né? Nos materiais de propaganda sempre tem anúncios, informações e que muitas vezes se perdem. Então, portanto, crie uma pastinha, hein? Guarde com você todos esses materiais, todos esses documentos que serão muito importantes caso você venha necessitar demandar alguma coisa na justiça. Um outro ponto que infelizmente costuma ocorrer com enorme frequência é o atraso na entrega da obra. Algo muito ruim para o consumidor. Então, quando isso ocorre, como se dá a indenização desse prejuízo? Olha, isso está disciplinado na Lei do Distrato. Lei do Distrato. É uma lei de 2018, salvo engano, 13786. Essa lei foi bastante benevolente com as empresas, com as incorporadoras. Assentou ser permitido o atraso da obra em até 180 dias, sem a imposição de qualquer penalidade. Particularmente sou totalmente contra esse prazo de 180 dias, porque além de muito elastecido, além de muito prolongado, ele ainda tem um potencial muito grande para tornar o atraso como uma regra geral. Assim, penso que seria justo, ao menos, a exigência de que houvesse uma justificativa por parte da incorporadora, uma justificativa plausível para esse atraso. A lei poderia prever, por exemplo, alguns critérios para determinar em que situações se daria esses atrasos, em que situação seria possível justificar esse atraso, e não se dar uma carta branca às incorporadoras, como acabou sendo estabelecido pela lei.
Mas enfim, se passar o prazo prometido da obra e depois de passar o prazo de 180 dias, esse atraso legal, somente então o proprietário deverá ser indenizado por esse período em que não conseguir usufruir do seu imóvel. Essa indenização ela vem sendo concedida pelos tribunais a título de lucros cessantes, ou seja, uma indenização que tem por objetivo compensar o benefício que o adquirente está deixando de ter em decorrência da mora da incorporadora que atrasou a entrega da obra. O raciocínio para a indenização é muito simples, parte da premissa de que, se o imóvel já estivesse na posse do comprador, ele estaria exercendo o seu direito de fruição. E sobre o valor dessa indenização, importante destacar também que sobre esse valor, ele vai ser de 1% sobre os valores efetivamente pagos à incorporadora. Então vai incidir mensalmente essa multa até que ocorra a entrega da unidade. Então, constatada o atraso na entrega da obra, o consumidor ele vai poder pedir a rescisão do contrato? Olha, vamos lembrar inicialmente. Então, o atraso é somente após os 180 dias. Então, tem o prazo da obra e mais 180 dias. Então, isso quem definiu foi a lei do distrato. Somente após esse período é que a incorporadora será considerada em mora, ou seja, em atraso. Portanto, verificado o atraso, surge para o comprador duas opções. A primeira dela é manter o contrato assinado, né? Então ela mantém o contrato e faz jus a ser indenizada com 1% sobre os valores efetivamente pagos à incorporadora. Essa é a primeira opção e essa indenização vai se perdurar enquanto não ocorrer a entrega da unidade. A segunda opção é a rescisão. Então o comprador pode rescindir o contrato, ele tem essa opção, inclusive com a aplicação da multa. Só que essa multa não é a multa de 1%. Ao solicitar o distrato, então o consumidor ele vai ter o direito de receber os valores que ele pagou, inclusive com atualização monetária, e também uma multa. E esse valor deve ser pago no prazo de 60 dias, conforme diz a lei. E a multa, no caso de rescisão, ela é a cláusula penal que está no contrato que ela assinou junto com a incorporadora. Então, no contrato inicial, tem uma cláusula penal, uma multa que se aplica tanto para um quanto para o outro, né? Serve para as duas partes. Fica estabelecida essa multa, essa cláusula penal, e no caso de atraso, ela vai incidir somado à obrigação da incorporadora de devolver tudo aquilo que a pessoa pagou. Tem a questão da corretagem também. Como que fica quando houver a rescisão por atraso? Olha, muito bem lembrado, quando há rescisão do contrato por atraso da obra, e esse fato é imputado exclusivamente ao incorporador, então tem-se que ela deve ser responsabilizada por todos os prejuízos causados ao consumidor, inclusive os valores pagos a título de corretagem, pois o negócio não se concretizou por culpa exclusiva dela. Então a corretagem originalmente ela é devida para a imobiliária, para o corretor que intermediou a venda. Por isso que em regra não se manda devolver essa taxa. Mas no caso de rescisão por mora da incorporadora, por erro dela, por atraso da obra exclusivo dela, aí nesse caso manda-se também indenizar a corretagem porque foi ela que deu causa. Então manda-se devolver também a corretagem. Nesse sentido, há inúmeras decisões dos nossos tribunais condenando as incorporadoras à devolução integral de todos os valores pagos pelo consumidor, com correção monetária, multa e corretagem. Furlan, ocorrendo o atraso na entrega da obra, isso irá impactar também a cobrança dos juros de obra, pois o consumidor não poderá mais ser cobrado desse valor. É exatamente isso, Matheus. Esse é um assunto, inclusive, que às vezes passa despercebido pelo consumidor, mas os juros de obra, eles são aplicados sobre o empréstimo para a edificação do imóvel, sendo cobrados do comprador no momento do financiamento. Então, dito de outro modo,
Para construir o empreendimento, o que acontece? A incorporadora toma dinheiro emprestado e os juros desse empréstimo são diluídos entre os adquirentes do imóvel. Essa é uma prática legal, tá? Não há nenhuma restrição para ela. Porém, a cobrança ela só é permitida até o momento da entrega do habite. No momento em que se entrega o habite, essa cobrança tem que cessar, parar. E assim, por lógico, caso a construtora atrase a entrega da obra, ela se responsabilizará pelo pagamento dos referidos juros. Assim, se ocorrer a cobrança dos juros de obra após a entrega da obra ou em caso de atraso da obra, veja bem, essa cobrança será ilegal, estará violando os direitos do consumidor. Se isso ocorrer, o consumidor poderá solicitar a restituição do valor, inclusive em dobro, com base na repetição do indébito. Portanto, fique atento aí no seu boleto, nas suas cobranças, quais são os valores, quais são as rubricas aí que você está pagando para a incorporadora. Furlan, a entrega das chaves é um marco importante nessa relação. Caracteriza a transmissão da posse e serve, inclusive nos condomínios, como marco inicial para a cobrança das despesas condominiais. E nos casos em que a cobrança de condomínio se inicia antes da entrega das chaves? Olha, nesse caso, se o consumidor está sendo cobrado das despesas condominiais antes da entrega das chaves, a incorporadora deve assumir o pagamento das dívidas. Não é permitido cobrar do consumidor a taxa de condomínio se ele ainda não tem a posse do imóvel. Há alguns casos, inclusive, até um pouco mais complexos, onde o consumidor encontra dificuldades para fazer o financiamento do imóvel e daí a incorporadora, isso até é discutível se ela pode fazer isso, mas a incorporadora retém as chaves até que a pessoa consiga fazer o financiamento. E além de reter as chaves, segurar com ela, o que já é uma atitude por si só questionável, ela ainda cobra a taxa de condomínio. Então ela segura a chave, não entrega e começa a cobrar a taxa do condômino que ainda não tem a posse do imóvel. Então, em várias situações como essa, o tribunal tem declarado que a responsabilidade pelo pagamento da taxa condominial é da incorporadora e não do consumidor. A razão de decidir do tribunal, simples. Não tem posse, não tem o dever de pagar a taxa de condomínio. Então, a taxa surgiria como uma consequência da posse. Não tenho a posse, não tenho que pagar ainda o condomínio. Furlan, sobre esse assunto eu tenho aqui uma pergunta da Edilane. Ela mora em Piracicaba e quer saber se pode vender o imóvel que adquiriu na planta antes da entrega das chaves. A resposta é sim, porém há condições. A lei do distrato, ela concede ao adquirente, caso ele não tenha mais interesse, ou mesmo caso não tenha mais condições de continuar pagando pelo imóvel adquirido, a possibilidade de lhe encontrar um comprador substituto, que o subrogue os seus direitos e obrigações que foram originalmente assumidos com a incorporadora. E caso o adquirente consiga encontrar este comprador substituto, ele ficará isento de pagar a cláusula penal contratualmente estabelecida, o que em si é uma grande vantagem, você não terá a multa contratual. Contudo, como eu disse no início dessa resposta, há condições. E qual seja essa? A referida negociação somente se concretizará se houver a anuência do incorporador. Dito de outro modo, o incorporador necessita dar o seu consentimento para que ocorra essa substituição. E os motivos que podem levar a incorporadora a não aceitar, eles estão na lei do distrato, e pode ser por não consentir, a essa substituição, pode ser pela reprovação dos cadastros econômicos e financeiros, a falta de capacidade financeira e econômica do comprador substituto. Então, portanto, não basta achar um comprador, é necessário encontrar alguém que consiga demonstrar essa capacidade financeira e econômica para bem cumprir fielmente o contrato com a incorporadora. E, no entanto, se o imóvel já estiver quitado, ou seja, não houver nenhum financiamento pendente sobre ele,
aí o proprietário é livre para vendê-lo a quem bem entender, mesmo antes de receber a chave. Poderá até doá-lo, inclusive, sem ser necessário qualquer aprovação da incorporadora. O único detalhe que é importante mencionar, porque a lei expressamente assim permite, é que a incorporadora poderá cobrar, em decorrência dessa substituição, uma taxa do adquirente. E não raras vezes essa taxa aí ela acaba sendo até abusiva e gera também processos judiciais. Quais os cuidados básicos que o consumidor deve ter ao adquirir o imóvel na planta? Bem, é preciso sempre ter em mente que, num primeiro momento, o adquirente levará para casa apenas os contratos que assinou e a cópia do memorial descritivo, e isso se solicitar. Então, o imóvel ainda não existe e, na realidade, você tem apenas a promessa da incorporadora, uma promessa de que, em uma data futura, ela vai lhe entregar um imóvel pronto, acabado. Então, é só uma promessa que se tem. E assim é importantíssimo você conhecer quem é o autor dessa promessa, quem é a incorporadora com quem você está negociando. Você deve solicitar ao corretor conhecer outros empreendimentos desta incorporadora, preferencialmente empreendimentos já concluídos, com algum tempo de entrega em especial. Assim você terá a oportunidade de ver a obra concluída, conversar com os moradores, perguntar-lhes se, por exemplo, a construtora entregou o imóvel no prazo, se eles estão satisfeitos com a qualidade dos materiais que foram empregados na obra, se tudo que foi contratado foi cumprido. Então, quando você tem essas informações, você pode fazer o negócio com muito mais conforto, muito mais tranquilidade. E será possível aferir, inclusive, se houve a valorização do empreendimento, se de fato compensa comprar aquele imóvel na planta. Veja, uma das principais vantagens de você comprar um imóvel na planta é a questão da valorização. Você compra por um preço e depois a obra concluída ela vale muito mais. No entanto, se se trata de empreendimento daquela construtora, se não se verifica esse aumento, esse plus no valor do imóvel, não se tem sequer justificativa para você comprar este imóvel na planta. E outra providência que está ao alcance do comprador é analisar a situação jurídica do terreno onde será construída a obra, bem como a situação jurídica da incorporadora. Quem compõe a sociedade, se há dívidas da incorporadora, se ela está sendo demandada judicialmente. Então essas são medidas básicas de prevenção e que trazem uma certa garantia e tranquilidade ao consumidor. Afinal, em regra, trata-se de uma obrigação financeira que será assumida por muitos e muitos anos e comprometerá grande parte do seu orçamento. Então, ter calma, ter consciência, buscar dados, buscar informações antes de assinar esse contrato é essencial, é vital para garantir o seu patrimônio.